Olá, eu sou Bárbara, sou terapeuta ocupacional e sou mãe da Cecília. E essa live vai no ar hoje, dia 6 de julho, pelo Instagram. Ele está aqui de presente para você no YouTube e vamos conversar sobre confiar nas crianças. Você confia no seu paciente, no seu filho? Bora conversar? Olá, tudo bem? Entrando uns minutinhos antes para o pessoal ir chegando e se aconchegar aqui. Vamos lá, conversar hoje de confiar nas crianças. Olá, boa noite, tudo bem? Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Entrei 1 minuto antes da data, do horário combinado, para a gente poder conversar sobre confiar nas crianças. Meu bom? Vamos lá. Vamos esperar uns minutinhos aqui para o pessoal ir chegando. Tem muito o que conversar hoje. Fiz um roteiro aqui bem legal. Tô com roupa de gravação de curso, gravando uns bônus para uma querida online, querida digital, a Zenaide do Comeu Tudo. E nem deu tempo de trocar de roupa. E gravando para o módulo 5, Gravando as aulas do módulo 5 do Treinamento Pratinho Feliz Pro. E aí vamos ver aqui, tá? Só mais 1 minutinho e aí eu já começo, porque senão às vezes eu tenho que ficar repetindo o que a gente vai conversar. Só paciência aí. Marcando aqui no relógio, tá bom? Então vamos lá. Essa live, ela não tá ficando gravada mais. Eu não tô gravando, eu não tô deixando ela aqui no Instagram. Ela vai pro YouTube, tá? Então toda quinta-feira, essa live da segunda vai estar lá no YouTube. Então se vocês quiserem assistir ou indicar para alguém, mandar para alguém, é só vocês falarem que vai estar lá no Instagram, tá? Eu esqueci de colocar a prévia da semana passada aqui, que eu tô correndo muito, mas assim que der eu vou colocar, tá bom? Mas lembrando que ela não fica gravada, então se vocês quiserem chamar alguém, aperta o aviãozinho aí e manda pra galera, pra convidar pra vir pra essa live, que vai ser muito legal. A gente precisa confiar nas crianças, mas a gente tem que aprender a confiar nas crianças. Porque o que acontece? A gente entra numa coisa de hierarquia, que o adulto é dono da verdade, a gente que já viveu tudo, a gente que sabe das coisas, e aí a criança não tem vez, ela não tem voz, tá? Então, a gente tem que aprender a confiar nas crianças, e é algo que tem que ser aprendido, porque ninguém sabe fazer isso. E, na verdade, a gente estuda sobre isso, a gente tenta confiar nas crianças, e quando vê, a gente já tá achando que é dono da verdade e que a criança não sabe de nada. Então, vem várias crenças, de que, esse menino não sabe a hora que tá com fome, esse menino não sabe a hora que tá com sono, esse menino não sabe de nada. E aí, a gente, de uma forma muitas vezes desrespeitosa e controladora, não permitimos com que essa criança tenha voz. E é necessário que a gente ensine a criança a ter voz. Algumas que são mais enérgicas, mais coléricas, elas fazem ser ouvidas. Elas fazem com que as pessoas ouçam elas. Já tem outras crianças que são um estilo mais passivo e acaba que elas são extremamente mandadas e comandadas pelo adulto. E não é que não tenha que ter hierarquia em casa, Não é que tenha que ter hierarquia no nosso consultório, isso tem que existir. As crianças, elas estão aprendendo regras sociais, elas estão aprendendo a lidar com as pessoas. Então, é importante com que elas aprendam também essas regras sociais. Só que a gente tem que aprender a ensinar regras, ensinar os limites, até onde vai o potencial de uma criança, até onde vai as escolhas do adulto, de uma forma respeitosa. E é isso que às vezes se perde no meio do caminho.
Então, é muito do que a disciplina positiva traz pra gente, tá? Mas às vezes a gente não tem muito conhecimento sobre isso, né? E eu falo assim, a maior herança que a gente pode deixar para nossas crianças é passar o sentimento de confiança. Porque a partir do momento que a gente confia na nossa criança, a gente confia no nosso filho, a gente confia no nosso paciente, ele vai aprender o que é uma relação de confiança, tá? E ele vai entender que as escolhas dele têm voz, que as vontades dele também têm voz e que tem momentos que não tem como essa vontade ser suprida, né? Que esse desejo vai ter que ser... Tem horas que não tem como suprir os desejos, todos os desejos de uma criança e nem devem ser supridos, né? Nós não suprimos todos os nossos desejos e é assim que a vida acontece. Mas no momento que a gente confia um pouco nas escolhas das crianças, elas aprendem que elas podem ter escolhas, elas devem saber escolher e que para cada escolha delas tem uma consequência. Tá? Não é porque a sua criança talvez fez uma escolha que você saiba que aquilo não é o melhor, que aquilo não é tão positivo, obviamente que não vai causar nenhum dano para ela, né? Você não vai deixar uma criança atravessar a rua sozinha porque ela quer atravessar a rua sozinha. Mas se ela deseja algo, e eu vou dar esses exemplos daqui a pouco, e aí a gente permite com que ela faça, né? Com que ela supra esse desejo dela, mas ela também vai entender que tem algumas consequências isso. E na hora que eu falo muito de alimentação, opa, o celular tremeu aqui, eu falo muito de alimentação, né, e é importante esse estado de confiança, essa relação de confiança se estabelecer com as crianças. Só que não adianta só as crianças confiarem em nós. A gente também precisa confiar nelas. Uma relação de confiança é de mão dupla, né? Tem os dois lados. E às vezes a gente quer muito que o nosso filho confie na gente e hora nenhuma a gente confia nas escolhas deles, nas opiniões deles. E existem vários contextos que a gente pode deixar com que a criança exerça seus desejos, né? Que ela seja escutada. Então, eu acho que a maior herança que a gente pode deixar para nossas crianças é confiar nelas. Porque a partir do momento que as crianças saibam que elas são de confiança, né? A gente traz nela, a gente mostra para elas que elas podem confiar nelas mesmas. E isso é autoestima, isso é autoconfiança. Isso vai fazer total diferença para ela na hora que ela estiver lá na frente, com os colegas dela, na hora que ela quiser assumir o tipo de cabelo dela, na hora que ela quiser vestir o estilo de roupa dela, né? Na hora que a opção sexual dela. Por quê? Ela sabe fazer as escolhas, ela sabe que as escolhas delas têm consequência, tá? E que tem uma família ali que apoia as escolhas dela, que está com ela e que também mostra alguns caminhos, tá? Então, isso é confiar. Então, eu falo que a maior herança que a gente deixa para as nossas crianças é entender e saber como confiar nelas, tá? Só que nós temos uma tendência a não confiar nas pessoas. Nós vivemos em uma sociedade que um não confia no outro. E é por isso que a gente estabelece contratos, né? Os contratos vamos assinar aqui, porque eu vou ter certeza que se você não cumprir o que você está falando, eu vou entrar na justiça, eu vou recorrer a alguma instância para se fazer cumprir o que você está falando comigo. Ah, Bárbara, quer dizer que a gente não tem que fazer contrato? Obviamente a gente tem que fazer contrato, justamente por várias pessoas não exercerem, né, aquilo que elas falam, essa confiança vai sendo quebrada. Então a gente está numa sociedade em que um não confia no outro. Um tenta enganar o outro, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas, nós, né, sempre queremos ter algum privilégio em alguma coisa. Por exemplo, agora a gente está com auxílio emergencial e você vê pessoas, às vezes, que não se enquadram nada para receber o auxílio e está recebendo o auxílio, né? Então, às vezes, por exemplo, na alimentação, essa questão da confiança é escancarada. Na hora que a criança fala que ela não quer comer mais, o que a gente fala? Não, come mais um pouquinho. A gente nunca confia que ela esteja satisfeita. A gente sempre acha que a quantidade que a gente colocou no prato daquela criança
ela tem que comer aquilo. Ou então que ela tem que repetir. Porque a gente não confia nas respostas que o organismo da criança está dando, né? A gente não confia em algo que ela está sentindo. E só ela para falar o que ela está sentindo, tá? Então, a confiança ela vai aparecer em tudo, né? Na hora que a gente vai lá e confere o boletim da escola do nosso filho, tá? E aí a gente não é que não tem que conferir, entenda isso. Não é que a gente não tem que acompanhar a vida escolar da nossa criança, mas muitas vezes a gente vai num sentido de desconfiança. A gente vai, às vezes, no sentido de punir aquela criança, tá? E isso vai transmitindo para ela que a minha mãe não confia em mim, o meu pai não confia em mim. E são as principais relações que essa criança vai ter para ela ir para o mundo, tá? O pai e a mãe são os principais alicerces. Então, a relação que eu tenho com meu pai e com a minha mãe é a relação que eu vou ter com o mundo. Então, se eu tenho pais e mães que não confiam em mim, não confiam naquilo que eu falo que eu não quero mais aquela comida, que eu não tô com sede, que eu não tô com sono, e as pessoas não acreditam em mim, na hora que essa criança cresce, ela cresce nesse sistema de não acreditar nela mesma. Por quê? Meu pai e minha mãe não acreditavam em mim, então eu tenho uma dificuldade em acreditar em mim. Eu tenho uma dificuldade de achar se eu vou dar conta ou não daquilo que eu prometi. Então, eu me comprometo a uma dieta e aí eu não consigo, aí aquilo vai reforçando essa crença de que eu não sou confiável, de que eu não confio em mim. Então, às vezes, são adultos que têm dificuldade em tomar decisões porque foi criado com a descrença dos pais, né? Com a desconfiança dos pais. E nós, pais, né? Nós, mães, nossos pais, não fizeram isso porque queria que a gente crescesse sem acreditar em nós e tal. Não fizeram isso por falta de conhecimento, por ter várias crenças das crianças. Exatamente isso, criança não sabe de nada, criança não tem voz, criança... E a gente vem de uma sociedade assim, né? Que quem não é homem hétero branco não tem muita voz. Imaginam as crianças. Então, as crianças não têm voz mesmo. E o que acontece, assim? Isso acontece em casa, né? Que a gente tem muito dessa crença. Esse menino não sabe nem a hora que tá com fome. A gente tem isso muito introjetado na nossa cabeça. Que nós, adultos, é que sabemos o que é melhor para essa criança. E aí, nós, terapeutas, na hora que vai para o nosso consultório, o que a gente assume? Não, eu sei o melhor para o meu paciente. Então, às vezes, isso reflete em não escutar a família com as demandas da família, e às vezes não escutar essa criança, tá? Não é porque ela não quer, não é porque ela não quer brincar com determinado tipo de brinquedo e tudo, é que ela não está participando, que ela não está aprendendo da sua sessão. Então, a gente também tem que dar voz para essa criança, a gente tem que contextualizar esse ambiente para a criança, motivar aquilo para as conquistas que nós desejamos, tá? Então, às vezes, a gente esquematiza tanto o nosso set terapêutico, né, o nosso ambiente terapêutico, essa criança, na verdade, ela não tem nem essa oportunidade de escolha, tá? Então, ela vai ter que sentar no banquinho, brincar daquilo e pronto, acabou, porque só tem isso. E aí, às vezes, na hora que ela quer sair e por ter uma necessidade, às vezes, sensorial, a gente quer que ela volta, não, agora você tem que ficar sentadinho, volta e brinca aqui. Né? E no momento que a gente permite com que a criança explore o nosso ambiente terapêutico, pegue um brinquedo, pegue outro, e aí a gente consegue montar aquilo que ela precisa, né? As necessidades o que ela precisa aprender, mas baseado naquele desejo e naquela escolha delas, tá? Então, é o seguinte, como o meu foco aqui é muito alimentação, mas entenda que isso pode repercutir para todas as áreas, todos os contextos das nossas crianças, tá? Então, quando a gente parte do pressuposto de que a criança não sabe a hora que está com fome, não sabe a hora que está com sono, não sabe a hora que está com sede, a gente impõe tudo isso para a criança. Então, a gente quer falar a quantidade de comida que ela vai comer, a gente quer impor o que exatamente ela vai comer. Obviamente, a gente escolhe, né, os alimentos que ela vai comer, mas às vezes a gente quer que ela coma aquilo que está no prato. E às vezes ela não vai comer.
Então, você só vai levantar dessa mesa depois que você comer tudo. É uma imposição de um desejo do cuidador, né? E não um desejo da criança. O prato está servido, ela está na hora da refeição, é escolha dela comer ou não. E ela vai ter as consequências se ela não comer naquele horário das refeições. Ela vai ficar com fome. Não que a gente vai deixar ela com fome por várias horas, mas vai ter um intervalinho ali que ela vai sentir o desejo de comer e não está na hora ainda. E ela precisa também ter essas consequências, obviamente, de forma respeitosa, tá? Então, quando a gente parte desse pressuposto que essa criança não sabe nada disso, né, a gente começa a fazer essas imposições. Então, a gente quer impor a hora dela dormir. Ela vai ter aquela rotina, o horário do sono, mas tem dia que ela não vai dormir. E aí, às vezes, a gente obriga, a gente força e dorme chorando porque a gente forçou uma situação. E quando a gente força situações que são regulatórias, né, que são internas, das sensações internas de fome, sede, sono, a gente está entrando numa seara ali que a gente não sente o que a criança está sentindo. Não tem como a gente saber se ela está com fome, se ela está já saciada, se ela não está, se ela está com sede, se ela não está. Então, nós, cuidadores, os terapeutas e tal, nós vamos ser responsáveis por fazer as ofertas saudáveis, disponibilizar um ambiente adequado de sono, fazer as ofertas de água, ter os horários de refeição. Nós vamos fazer toda essa estrutura contextual que a criança não tem condições de fazer ainda. Ela precisa de uma família que prepare uma refeição para ela, uma refeição adequada, com horários para comer. A criança precisa disso. Ela também precisa de uma família que coloca roupas que vão servir nela, roupas que são confortáveis, roupas que a criança se sente confortáveis para vestir. A gente precisa de uma família que prepara o banho, né? Que motiva para ir para o banho, que faz, né? Que tem os horários para esse banho. Mas às vezes isso não tem que ser com tanta rigidez, sabe? Às vezes a gente vai com muita rigidez para a criança porque ela não tem voz, ela não tem vez, ela não tem desejo. Ela não tem que desejar, porque a escolha é de cima para baixo. O ambiente de sono, nós vamos preparar o ambiente de sono, nós vamos ter, né, uma cama para essa criança dormir, nós vamos fazer um ritual de sono e tudo. Mas às vezes naquele dia ela não quer dormir 7 horas da noite. E aí, se você tá vendo que não tá muito jeito, dá uma relaxada, deixa ele fazer algumas coisas, daqui a pouco você volta. E assim que a gente vai estruturando e vai mostrando as rotinas para essa criança. Sede, ele não quer beber água e tal, vai fazendo as ofertas, bebe perto da criança, pega um canudinho, motiva essa criança, mas não tem jeito a gente falar, não, você tem que beber água agora. Tem coisa que não tem muito jeito e a gente tem que aprender a ser mais flexível. Então, voltando aqui na questão da alimentação, o que eu vejo muito, assim, as famílias às vezes deixam, né, de apresentar vários alimentos porque aquela criança não come, e aí desperdiça alimento e tal, e aí vira naquele ciclo que só oferece os mesmos alimentos e tal, porque a criança não deixa sobrar, não deixa jogar fora e tal, e isso é super complexo, eu entendo. Eu não sou a favor de desperdícios. Mas às vezes a gente também tem que entender, será que a minha expectativa está muito alta e eu estou colocando muito alimento ali no prato da minha criança, né? Será que eu estou querendo que ela coma além do que ela dá conta, além do que ela quer? E aí é por isso que todo dia eu jogo o alimento fora? Então não é a criança que está desperdiçando, né? Somos nós mesmos, nós estamos exagerando. E aí a criança vai fazer, às vezes ela também vai falar assim, eu quero isso. E aí na hora que põe no prato dela e na hora que ela experimenta, não era exatamente o que ela desejou, o que ela queria. E ela tem direito de falar não, até para ela ser uma adulta que não vai ter que ficar comendo, às vezes, uma comida na casa de alguém, né? Alguém, sei lá, um amigo e tal, que ela não gostou, né? E eu lembro, eu quando era criança, tinha que comer, não tinha muito essa, né? Como é que eu ia jogar fora uma comida na casa de outra pessoa? Eu não ia fazer isso. E também eu não tinha coragem de falar que eu não queria. Né? Ai de mim se falar que eu não gostei, que eu não queria e tal. E aí a gente vai criando uma sociedade que tem que fazer tudo o que o todo quer. Né? Nós vamos criando pessoas que tem que fazer o que a moda dita, que tem que fazer
o que a blogueira do Instagram quer, que tem que ter a barriga sarada, que não pode comer glúten, que não pode comer lactose, que não pode não sei o quê, que não pode aquilo, que o cabelo tem que ser assim, o cabelo tem que ser assado, a calça da moda tem que ser essa, mesmo às vezes a pessoa não gostando daquele estilo de roupa. Então, no momento que a gente vai com tanta rigidez para essa criança, ela não tem voz, ela não tem vez, nós criamos uma sociedade assim, que também não tem voz e não tem vez, que não consegue falar, porque não aprendeu a falar, né? Então, assim, tem várias situações que a gente pode deixar com que a criança se permita fazer escolhas e ter as consequências. Isso é confiar nas nossas crianças. Acontece muito aqui com a minha filha, né, com a Cecília, o seguinte, ela gosta muito de vestido e esses dias tá frio, né? E aí ela quer vestir o vestido. Eu, tá, você pode vestir o vestido. E aí na hora que ela vai lá pra fora, que a gente tá num sítio, na hora que ela vai lá pra fora, ela vê, eu permito com que ela sinta frio, para ela perceber a consequência da escolha dela. Eu orientei ela, eu falei, você vai sentir frio, vamos vestir um casaco? Não quero, eu quero um vestido. Ok, pode vestir seu vestido. E aí, na hora que ela chega lá fora e ela sente frio, ela vai aprender que os dias que tá frio, ela precisa usar um casaco. Ela percebeu que sentir frio não é agradável. Aí eu deixei ela lá fora congelando para ela aprender? Não, eu não fiz isso com uma forma de castigo. A gente tem que tirar isso, sabe, da nossa cabeça, assim. Tudo é muito castigo. Você me pediu isso, então você vai ter que comer. Você quis vestir essa roupa, agora você vai ter que ficar com essa roupa. Não. A gente permite com que a criança faça as escolhas. Obviamente que a gente vai permitir escolhas que não vai lesar, né? Como eu falei no início, a gente não vai deixar que uma criança atravesse a rua sozinha. Porque vai ter riscos para a vida dela, tá? Então a gente permite com que ela faça as escolhas, ela vai ter as consequências e ela vai ter a oportunidade de voltar atrás e falar talvez, mamãe, você estava certa. Mamãe, agora eu quero o meu casaco. E ok, vamos lá pegar o casaco. Você não está mimando a criança quando você permite com que ela reflita a escolha dela. Olha só que processo rico que acontece na hora que a gente permite com que a criança tenha uma escolha. Ela tem uma escolha. Eu sabia que a escolha dela não estava adequada. Eu avisei ela, eu falei, olha, é melhor, né? Eu dei essas opções para ela. Mesmo assim, ela insistiu, ok, ela vestiu. Ela percebeu que estava frio e aí ela quis vestir o casaco. Então, ela percebeu isso. Hoje, e aí precisou disso só de uma vez? Não, precisou disso de umas 3, 4 vezes. Hoje ela percebe que está frio, ela pede o casaco. Eu não preciso mais ficar insistindo, você tem que vestir seu casaco, você tem que... Não preciso. Eu permiti com que ela aprendesse isso. Essa é a forma mais certa? Não sei. Mas eu sei que eu passei para minha filha, eu confio na sua escolha. E caso você volte atrás, a gente pode rever. Todo mundo tem escolha errada, gente. Tá tudo bem a gente escolher errado. Quantas pessoas começam uma faculdade e aí para e começa outra até escolher o que realmente quer. E por que a gente erra tanto de faculdade? Porque às vezes a gente é obrigado. Por que é tão difícil às vezes a gente trocar de um curso, né? Porque a gente não pode errar, a gente não pode voltar atrás. Então, às vezes a pessoa no primeiro período descobre que não quer medicina, mas, ela passou, ela fez vestibular, os pais investiram pra caramba e tal. E aí ela termina aquele curso sem estar afim de terminar, mas termina porque ela não pode errar na escolha dela. Porque ela tem que fazer a escolha certa. Só que quantas vezes ela foi treinada a isso? E aí ela vai ter muita dificuldade de reaver, refletir, olhar para a escolha dela e falar, eu errei. Mas não quer dizer que a gente errou, que a gente não possa voltar atrás. Que a gente não possa fazer de novo. E no momento que a gente confia na nossa criança, que a gente permite com que ela faça essas escolhas, a gente permite com que ela erre e com que ela reflita para ela acertar depois. E que ela aprenda com esse processo. Tá? Então ela vai aprendendo. E aí na hora que a gente está falando, né, de frio, na hora que a gente está falando de fome, então a criança, você ofereceu ela o alimento que ela está confortável para comer e tal, e ela não quis comer. Gente, tá bom, você não quis comer, paciência.
A família fez tudo, serviu no horário que tinha que servir, ela está numa cadeira confortável, são alimentos que a criança come e ela não quis comer. Ou ela quis comer 2 colheradas. Paciência. É o que ela quis comer naquele momento. Quem somos nós para falar? A gente não sabe se o estômago dela está doendo, a gente não sabe se ela está ou não com apetite. Entendeu? A gente não sabe disso. A criança não sabe descrever todas essas sensações do corpo dela. Ela está aprendendo. E ela está aprendendo a comer. Ela está aprendendo que se ela não se alimentar em determinado horário, ela vai sentir fome antes da hora e talvez não vai ter aquele alimento disponível para ela. E não é que a gente tem que ficar fazendo 1001 vontades da criança, tá? Ah, ela não come macarrão, só come espaguete, não come o penne, e hoje foi o penne. Então, assim, depende da circunstância. Se é uma criança extremamente restritiva, talvez a gente vai ter que fazer esse espaguete para ela. Mas se a gente está falando de uma criança que gosta de penne, mas gosta mais do espaguete, e hoje o pai ou o irmão quis comer o macarrão penne, nós vamos fazer essa oferta. E caso ela não queira comer, a gente pode às vezes até oferecer uma outra coisa, mas a gente não vai ficar 50.000 horas na cozinha fazendo a comida para essa criança. Olha, o papai de hoje é esse, eu sei que não é o seu predileto, mas é esse. E aí vai ser a escolha dela comer ou não. Quando a gente está na casa, sei lá, de outra pessoa, se você está em um restaurante, às vezes não tem a nossa comida predileta, às vezes a gente come menos por conta disso, né? Mas a gente não deixa de comer, a gente não deixa de aproveitar aquele horário. E também a gente ensina a respeitar os desejos das outras pessoas daquela família, tá? Então, o importante que entender é que quando a criança faz uma escolha e a gente sabe que aquela escolha não é adequada, que a gente não use isso como um castigo, como punição. Tá vendo? Olha, eu falei com você, né? E a gente tem um costume de fazer isso em todas as nossas relações. De casal, né? De irmão, de amigo. Eu falei com você e a pessoa já tá assim, toda cagada, né? Toda errada, sabe que se ferrou, sei lá, tá com aquele carinha lá que você falou com ela, ó, não se mete com esse cara, você vai se dar mal e tal. Você fala com a sua amiga, tá? Ela vai lá e vai com o cara. Não, depois ela vem chorar com você. Por que ela vem chorar com você? Porque é em você que ela confia. E ela não quer ouvir, eu te avisei. Ela quer ouvir, vem cá que eu vou te dar um abraço. Ela já sabe que ela fez merda, entendeu? E aí, às vezes, a gente fica assim, mas eu falei com você para não mexer com esse menino e tal, eu sabia que ia acontecer isso, você não escuta e tal, e aí começa. Não é isso que a pessoa quer naquele momento. E se a criança veio até a gente para, né, falar que errou, falar que é isso ou aquilo, a gente vai acolher, vai falar, mas fazer o quê? O que a gente pode fazer com isso? Ensinar a criança a ter essa flexibilidade. E para isso a gente também tem que ter essa flexibilidade. Eu estava conversando com uma mãe semana passada no consultório, que eu estou atendendo só na quarta-feira, né? Eu vou em BH, atendo e volto. E aí eu falando com ela isso, tudo bem você voltar atrás, né? Nas escolhas com a criança. Às vezes a gente viu que a gente também erra, a gente volta atrás e tal. E aí, o que eu falei com ela? E o problema disso tudo é que mexe com o nosso ego, né? Eu sou a mãe, eu sei o que meu filho precisa. E aí, às vezes, a gente quer ser muito durona e a gente tem uma dificuldade em voltar atrás em algumas escolhas. E às vezes perceber que a gente foi duro demais. Ou, é isso que você queria, né? Foi essa escolha que você tomou, então se vira com ela pra lá. Então, mexe com o nosso ego, assim, sabe? A gente fica, mas e aí, se eu ceder, né? O que vai acontecer? Esse menino vai passar por cima da minha cabeça, vai mandar em mim e tal. Então, a gente tem muito problema em ceder. Mas tudo bem ceder, nós temos que ceder. Alguém tem que ceder nas relações. E tudo bem se for o pai e a mãe, gente. Né? Porque a gente tem muito aquela ideia assim, não, se você deu uma ordem, se falou que é assim, não pode voltar atrás. Se tirou a fralda, não pode voltar atrás. Se tirou o bico, não pode voltar atrás. Se tirou a mamadeira, não pode voltar atrás. Acabou. Se tirou o peito, não pode voltar atrás. Não, gente, a vida não é assim. A gente pode voltar atrás, tá tudo bem a gente voltar atrás.
Às vezes a gente tirou a fralda de uma criança e a gente percebeu que foi antes do momento adequado para ela. E aí a gente pode voltar atrás, sim. Ai, que vai confundir a criança, vai não sei o quê. Não, não vai confundir a criança. Você apenas vai mostrar para ela que você respeitou, que talvez a escolha foi mais sua do que dela, que ela não estava preparada para o desfraude ainda, e a gente vai lá e faz o desfraude. E tá tudo bem a gente voltar atrás. Só que isso mexe muito no nosso ego mesmo, assim, ó, não, eu fiz uma escolha e tal, como é que eu vou voltar atrás? Porque lá atrás, né, não foi permitido para nós lidar com as nossas escolhas, sendo elas certas ou erradas. A gente não aprendeu a lidar com essas escolhas. E é isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. A gente tem que deixar essa herança. Ela tem que aprender a lidar com as escolhas dela. Só que ela só vai aprender isso se a gente confiar nelas e permitir com que elas façam escolhas. E a gente vai permitir com que elas façam escolhas dentro do que é possível, tá? Dentro do que é possível. Você não vai deixar ela mexer com remédio. Não, você não vai deixar, tá? Você pode até mostrar, fazer uma visita guiada. Eu aprendi isso com a Isa Minatel. Fazer uma visita guiada, né? Você mostra aquilo que é risco, fala como é que é, fala que ele é perigoso, que pode machucar e tal, e aí depois você tira aquilo de perto da criança. Mas tem muitas escolhas que ela pode ser corresponsável. E aí ela vai aprendendo com os erros e com os acertos, que a gente pode voltar atrás, que a gente pode resolver nossos problemas, que errar não é o fim do mundo, tá? Então isso, com o desfraude, a gente escuta muito isso. Ah, tirou a chupeta, né? Tirou o bico, não pode voltar atrás. A gente escuta muito isso. Não, a gente pode voltar atrás. Às vezes a gente viu que nós fizemos isso de uma forma muito precoce, tá? Mas é muito isso, assim, que a gente precisa entender, tá? Então, é mexer muito com o nosso ego, mexe muito com aquilo que a gente escuta a vida inteira. E aí a gente tem que ir mudando essas chavinhas e ajudar a família a construir isso também, né? A família que está com a gente, né? Nós terapeutas, a gente tem que acolher essas famílias e ir mostrando esses caminhos, sabe? Eu vou ler algumas coisas aqui que o pessoal escreveu, tá, gente? Vamos lá. A Ângela falou tudo, passo por isso. Pois é, Ângela. Eu imagino, gente, eu fico apertando isso aqui. Fernanda, menino, cachorro e tamanco, tudo embaixo do banco. Escutei isso demais, justamente. Então, assim, não criança, gente, essa coisa de que criança tem vez, de que criança tem voz, é muito recente, Então, às vezes, eu vejo assim pra a minha avó, né? Ela fala assim, criança tem que escolher nada, não. Criança, vocês mimam demais esses meninos, vocês fazem isso aqui com esses meninos. Porque agora você pensa, né? Antigamente as pessoas tinham 10 filhos, minha avó mesmo teve 9 filhos. Então, às vezes, você dá essa atenção, dá essa oportunidade para esse tanto de menino, e era aquele assim, um atrás do outro, e da minha avó é tudo assim, gente, é um atrás do outro. A minha avó paterna, o ano que ela ficou sem ter, no outro ano veio gêmeas. Só para vocês terem uma ideia da confusão. E ela tinha que trabalhar, minha avó já trabalhava, minha avó, mulher moderna, assim, já trabalhava e tal, fora, né, e costurava, então, assim, não tinha momento para ela dar ouvido para as crianças, né, hoje que a gente tem mais tempo para isso. Teotopo das galáxias, gente, obrigada. Isso, a gente quer impor, justamente que a gente quer impor tudo. Ah, não, hoje nós vamos brincar disso. A gente sabe nem como que a criança chegou no nosso consultório e às vezes a gente já montou o set para atender ela. A gente já montou o circuito para chegar a ela, a gente não sabe. Se teve algum problema que desorganizou ela no caminho de casa até o consultório, se ela caiu, né, antes de chegar lá, se teve que subir escada, se o elevador deu pau, a gente não sabe como é que a criança vai entrar no nosso consultório. Primeiro a gente chega, se ela teve um pesadelo, se os pais brigaram, se brigou com o irmão, como é que foi na escola, como é que foi isso, a gente não sabe. Então a gente só sabe o que vai fazer com a criança no nosso consultório no momento que ela chega. E aí a gente dá essa oportunidade para ela escolher, talvez ela escolha o brinquedo, você escolhe o circuito, não sei. Eu falo, às vezes não tem como preparar a sessão para uma criança, tá? Muito difícil. Só quando é um bebê, que aí você vai deixar o ambiente um pouco diferente, ou quando é um paciente
mais grave, mais debilitado, então não tem como variar muito, mas no geral a gente tem que esperar a criança chegar para a gente saber, né, olhar para a criança e falar, olha, e aí, qual que vai ser hoje? O que nós vamos fazer hoje? Ela tá ali para se tratar, né, então ela também tem esse direito de falar. Só levantar quando acabar. É um clássico, nossa, esse é clássico. E assim, e várias gente assim da minha idade que tem conhecimento e tudo, às vezes a criança não come o almoço, né? Ou comeu só um pouquinho e não quis mais. E aí a mãe vai lá e fala: então tá, quando você tiver fome de novo, você vai comer isso aqui, tá? Ou então, pra sobremesa cabe, né? Mas pro almoço não cabe. Então a gente vem com muitos julgamentos, assim. Então é um processo. A criança está aprendendo a comer, né? Evita o doce, então, já que isso está se repetindo muito, tira um pouco do doce nos momentos das refeições, né? Mas é complexo. E assim, velho, imagina, você não quis comer muito bem na hora do almoço, aí a próxima coisa que você vai ter que comer é a mesma comida do almoço, lá, que tá lá dentro do micro-ondas, vai esquentar lá e você vai ter que comer aquilo de novo. Nenhum adulto faz isso, e aí a gente quer que as crianças façam, porque elas têm que aprender, a comer. Não. Você vai ensinar muito mais para ela a respeitar e conhecer os limites do corpo dela, as necessidades dela. Se a gente faz a oferta do alimento, ela come o tanto que ela acha necessário, você retira o prato e pronto, acabou. A gente quer falar o tanto que cabe no estômago do outro. E às vezes a gente faz isso até com visita, né? Mineiro, isso é muito normal mesmo. A pessoa come uma vez, nossa, só comeu isso. Ah, você não gostou da minha comida, não. Pode comer mais. Então a gente leva isso para a vida. Imagina para a criança aqui debaixo do banco, né, Fernanda? É super importante falar disso e também acho. A Bia aqui. Gente, tô acenando pra galera agora. Nem sei se a pessoa tá aí ainda. Boa noite. Tirei a mamadeira do Rafael e voltei atrás. Vi que minha escolha estava errada. Não é o momento ainda. Justamente, gente, que às vezes, o que acontece? Principalmente nós TOs, né, fono e tal, a gente o bico, tem que tirar a mamadeira. Gente, mas essa criança, ela tem que estar preparada emocionalmente para isso. A criança cria um vínculo muito forte, né, com o bico, com a naninha, com a mamadeira. Então, isso tem que ser trabalhado junto com a criança. Às vezes, ela não está pronta para desfazer daquilo. Gente, quanta coisa a gente guarda na vida. Você recebe a cartinha lá daquele namorado, de quando você tinha lá, sei lá quantos anos. Você recebe lá do seu marido, quando vocês namoravam ainda, e a gente não tem coragem de jogar os negócios fora. Imagina a criança que precisa daquilo todo dia para dormir. Aí a gente vira para a mãe e para o pai e fala, olha, tem que tirar esse bico, tem que tirar essa mamadeira. Gente, não é assim. Não, tem que ser um processo, tem que ser conversado. Desculpa, a criança já tem que ir entendendo que ela não precisa daquilo mais para dormir. Não é da noite pro dia que a gente tira as coisas. E que bom, Leninha, que você conseguiu voltar atrás. Porque às vezes a gente é muito julgada, né? Quando a gente volta atrás com uma criança. Eu lembro quando eu comecei a desfraldar a Cecília, quase que eu voltei atrás, gente. E aí foi por um dia, assim, que eu não voltei atrás. Que foi o dia que ela começou a dar sinal, assim mesmo. Que tudo bem a gente tirar a fralda, mas quase que eu voltei. E tudo bem eu ter voltado, entendeu? Eu não teria problema com isso, não. Eu aprendi isso, tá? Se fosse um tempo atrás, eu teria muito problema com isso. Mais algum comentário, gente, em relação a essa confiança, assim, com a família, com a criança, né? Então, a gente vai criando essas relações de confiança e a gente ensina para nossa criança a confiar no outro, confiar nas outras pessoas, confiar que as pessoas também podem fazer, né? Que elas vão dar conta de fazer. E aí, às vezes, o que a gente faz, né? A gente pede um favor para uma pessoa. Às vezes, a gente nem dá tempo da pessoa fazer aquilo que a gente pediu, a gente já começa. E aí, você vai conseguir? E aí, você já tá pronto? E aí, não sei o quê? Então, assim, vem de uma ansiedade nossa, mas lá no fundo é uma desconfiança da pessoa não cumprir com aquilo que ela falou pra gente. Heleninha, foi isso que aconteceu. Eu não preparei ele para tirar a mamadeira, simplesmente tirei. E sofri mais que ele. Agora estou preparando ele para esse processo.
Justamente, a gente tem que ir preparando, talvez diminuindo o leite da mamadeira. Cada criança é um processo, né, gente? E tem algumas que simplesmente não quer mais, né? Que é o sonho de todas nós, mães. Simplesmente ela não quer mais usar. Então, algumas, às vezes, a mãe vai avisando, olha, esse é seu último bico, se estragou, nós vamos jogar fora e tal, não sei o quê. Às vezes, realmente, o primeiro e o segundo dia, a criança vai sentir mais falta. Mas aí, se ela continuar nesse sofrimento, continuar nessa dificuldade, a gente volta atrás, gente. Ó, para dente tem dentista, tem aparelho, tudo se resolve, tá? O que é mais difícil de resolver são os registros emocionais que a gente provoca na nossa criança. Isso é muito mais difícil a gente resolver do que um dente e tal. Eu sei que as fono às vezes piram comigo, né? Mas é esse o processo. Eu não acho que tem que ser as coisas desrespeitosas, sabe? Então eu vejo isso assim, às vezes a gente guarda, né? A gente tem uma dificuldade para jogar as coisas fora. Às vezes aquela colher que você ganhou lá no seu casamento, a colher já tá toda arregaçada, toda estragada, você não tem coragem de jogar ela fora. E aí a gente quer que a criança simplesmente vá lá e joga o bico dela no lixo. O bico que acalenta, que acalma, né? Que tem uma representatividade muito maior do que uma colher velha lá na nossa gaveta, que a gente não tem coragem de jogar fora e a gente exige com que a criança jogue aquele bico fora. Então, assim, espero que tenha ficado claro a minha mensagem, assim, que é essa herança de confiar nas crianças, confiar nas escolhas delas, e entender que elas precisam escolher, elas precisam entender os sentimentos dela, entender os desejos dela. Essa é a herança que a gente pode deixar para nossa criança. Na hora que a gente permite com que ela perceba o tanto que ela quer comer, o tanto que ela não quer, se ela quer beber água, se ela não quer, tá? Para nada precisar ser imposto na vida dela e ela tenha poder de decisão quando for lá na frente. Quando realmente ela precisar ter poder de decisão, ela vai poder ter e vai poder voltar atrás em algumas situações, tá? A gente pode voltar atrás, a gente pode mudar de ideia. É um pouco essa mensagem, assim, às vezes deixar o nosso ego de pai e mãe, os sabedores da verdade, um pouco de lado. E às vezes não é sempre que a gente sabe a verdade, não é sempre que a gente acerta. E entender que também tá tudo bem a gente não acertar, a gente não é perfeito, né? Senão a gente não tava aqui nesse planeta aprendendo, tá? Gente, vou esperar mais um pouquinho, se ninguém tiver mais um comentário, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. E aí, semana que vem a gente tem esse mesmo encontro às 19h31. Eu tô sempre entrando um minutinho mais cedo, só pro povo ir chegando na hora certa. Mas foi disso aqui que eu escrevi e que eu queria conversar com vocês. Muita coisa, acho que para muita gente pode ser de senso comum, mas para outras pessoas talvez nunca tenha parado para pensar nisso, né? E por isso que a gente vem aqui dar a cara, a tapa para as pessoas. Então tá, ninguém falou mais nada, eu vou encerrar. Um beijo para vocês, boa noite e até segunda-feira que vem, tá bom? Tchauzinho. Lembrando que essa live não fica salva mais no Instagram, ela vai pro YouTube. Então, quinta-feira, vocês podem acessar o YouTube que ela vai estar lá, tá? Eu vou subir ela lá para as 20 horas, mais ou menos. E aí ela vai estar lá no YouTube. Ela não vai estar aqui, mas ela vai estar lá. Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Maravilhoso, Bárbara. Que bom que você gostou. Boa noite, Ângela. Beijinho no Vi. Muita saudade de vocês. Depois você me conta como é que ele tá. As lives estão maravilhosas. Ai, que bom. Obrigada. Ai, é bom ouvir isso, gente. Porque tem hora que eu falo, eu acho que hoje eu não vou fazer nada. Mas aí sempre tem alguém, né? Que faz alguma diferença. Mas boa noite, Leninha. Beijo pra vocês. E até segunda. Tchauzinho. Que bom. Feliz. Beijinho. Deixa eu dar um print aqui. Ai, gente, difícil. Pra salvar. E aí a gente conversa mais semana que vem. Tchau.